Uma reportagem da agência de notícias Bloomberg revelou que os conselheiros do candidato para a eleição presidencial dos Estados Unidos, Donald Trump, estão avaliando formas de impedir que outros países deixem de utilizar o dólar, caso Trump seja eleito à Casa Branca neste ano. As discussões incluem eventuais sanções para países aliados ou adversários que realizarem um comércio bilateral em moeda que não seja o dólar. A matéria também lembrou que Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, conhecidos em conjunto como nações BRICS, discutiram a desdolarização em um encontro no ano passado e que a equipe do ex-presidente avalia direcionar esse esforço especificamente para o bloco dos BRICS em um eventual segundo mandato. Trump disse que não permitiria que os países abandonassem o dólar, pois seria como perder uma guerra. A declaração foi dada à rede de TV americana CNBC em março. Vamos conferir. Eu odeio quando os países abandonam o dólar. Eu não permitiria que os países abandonassem o dólar porque, quando perdemos esse padrão, será como perder uma guerra revolucionária. Isso será um golpe para o nosso país, tal como perder uma guerra. E não podemos deixar que isso aconteça. E muitos países estão agora lutando para deixar o dólar. A gente lembra que no ano passado, os bancos centrais do Brasil e da China firmaram um acordo bilateral para usar uma conversão direta das moedas dólar e yuan. Isso significa que nas operações comerciais entre os países não é preciso o dólar como uma moeda intermediária. Em outubro de 2023, o Brasil e a China completaram a primeira operação comercial realizada somente com moedas locais, que foi realizada pela empresa de celulose Eldorado. Um relatório do Banco Central revelou que o yuan já era, em 2023, a segunda principal moeda das reservas cambiais do Brasil, superando inclusive o euro e colocando em xeque o domínio do dólar. Vamos conversar com Carlo Cauti, professor de Relações Internacionais do IBMEC. Professor, seja muito bem-vindo à Hora H do Agro. Muito obrigado pelo convite, Kelly, é sempre um prazer. Da mesma forma. E a pergunta, para começar, é: o yuan está mesmo ameaçando o domínio do dólar no comércio global? Kelly, a declaração de Trump tem que ser lida no contexto das eleições americanas. No final do ano, teremos a decisão de quem vai ser o novo presidente dos Estados Unidos. Trump está se propondo para o eleitorado americano como o único homem capaz de voltar a permitir que os Estados Unidos voltem a ter a posição de primeira potência do mundo, e está mostrando ameaças que algumas vezes, está apontando ameaças que algumas vezes não sequer existem, porque o dólar continua sendo a principal moeda do comércio internacional, o yuan está tendo algum tipo de avanço, mas ainda muito tímido, como você bem falou. Hoje o yuan é a segunda reserva do Banco Central do Brasil, mas a primeira, o dólar, de uma proporção preponderante. Então, eu olho que o primeiro parceiro comercial do Brasil é a China. Então, mesmo tendo um parceiro comercial como a China, o Brasil ainda mantém, isso há muito tempo, né? A China, desde 2009, é o principal parceiro comercial do Brasil, mesmo assim, principal reserva do Brasil continua sendo o dólar. E lembrando que no passado já havia tido tentativas de fazer transações comerciais tirando o dólar desta equação. O Brasil e a China, já durante o segundo mandato do presidente Lula, tinham assinado um acordo muito parecido com o acordo feito no ano passado e não tinha dado certo, não tinha vingado, porque os produtores brasileiros, que também são exportadores, eles, para mandar suas mercadorias para a China, queriam dólares em câmbio, em troca, né? Então, é muito difícil dizer se o yuan vai se tornar uma moeda, a moeda de referência do mundo, mas, segundo alguns analistas, o fato da não convertibilidade do yuan, o fato também que o yuan é uma moeda com câmbio manipulado pelo Banco Central chinês, e também a pouca transparência das próprias instituições chinesas e de dados macroeconômicos da China. Hoje não sabemos, de fato, nos detalhes como está a economia chinesa. Sabemos que está em crise, mas não sabemos qual é a dimensão dessa crise, impedem de utilizar o yuan como moeda de referência. Porque lembramos, para terminar, que a moeda principalmente deve fornecer uma coisa, é confiança. Confiança para os detentores desse ativo, que o valor desse ativo se mantenha mais ou menos estável no tempo.
Você acha que essa confiança está crescendo e esse movimento que foi lento de uso do yuan nos últimos anos nas negociações comerciais, como por exemplo do agroexportador, tende a ganhar volume e talvez subir até numa proporção muito mais intensa? Kellen, eu acho que mais do que a confiança é a necessidade que alguns exportadores brasileiros estão percebendo de ter um plano B para continuar exportando para a China após aquilo que aconteceu na guerra da Ucrânia. Logo após a invasão russa da Ucrânia, em fevereiro de 2022, a Rússia foi expulsa do sistema SWIFT, que é o sistema de pagamentos internacionais, ou seja, não era mais possível exportar ou importar da Rússia pelo fato de que não era mais possível receber ou pagar importadores ou exportadores russos, porque a Rússia está fora do SWIFT. Mesmo se o SWIFT não isso foi uma decisão americana, obviamente, junto com outras potências ocidentais, mas o SWIFT não é uma empresa ou uma entidade dos Estados Unidos. Em tese, é uma entidade internacional sediada na Bélgica e os americanos são apenas um dos acionistas do SWIFT. Então, é uma entidade que deveria ter se mantido neutra nesse conflito. O fato de que a Rússia foi expulsa do SWIFT, então, comerciar com a Rússia tornou impossível. As reservas internacionais da Rússia, que estavam fora do território russo, estavam denominadas em dólares, foram congeladas. E as empresas que comerciam com a Rússia, que utilizam o dólar como transação, estão possivelmente sob possíveis sanções americanas, porque os americanos consideram o uso do dólar como uma forma de garantir para o Departamento de Estado a competência de eventualmente aplicar sanções contra empresas que comercializam com países sob sanções, né? Se você for uma empresa que vende para um país sancionado usando o dólar, você, empresa, poderia ser sancionada também pelos Estados Unidos. Esse conjunto de fatores gerou um alerta vermelho nos produtores brasileiros e de outros países, porque o próximo conflito que poderia explodir no mundo é uma possível invasão de Taiwan por parte da China. E se a China amanhã fosse expulsa do SWIFT, para o produtor rural brasileiro seria impossível exportar qualquer tipo de produto para a China, porque a China estaria fora do sistema, mas também a China não poderia transacionar em dólares, ou melhor, as empresas brasileiras transacionando em dólares com a China seriam a risco de sanções americanas. Então, comercializar com a China via yuan e usar outros sistemas, como um SWIFT alternativo que o governo chinês está elaborando, são um seguro, vamos dizer assim, um plano B para os produtores brasileiros e de outros países também, que não podem se dar ao luxo de perder o principal comprador de seus produtos. Muito bem, professor. Para responder a nossa pergunta aqui, dólar e yuan, qual moeda vai liderar o comércio global? Provavelmente o dólar vai continuar sendo a moeda de referência, porque os Estados Unidos são uma democracia, porque eles mantêm mais transparência em relação a todo mundo, porque eles são uma moeda conversível e porque eles garantem segurança para os produtores e os exportadores. Então, é muito difícil que o yuan consiga superar a moeda americana, mas vamos ver o que nos espera no futuro. Muito bem. Professor Carlo Cauti, é sempre uma satisfação recebê-lo. Volte sempre. Muito prazer. Até mais. Até a próxima.